Rondônia superou as metas previstas para o estado no último exame do IDEB. Ele mede a qualidade do ensino básico no país. Mas esse resultado ainda é tímido. Nos anos iniciais, só 1 em cada 5 escolas tirou nota 6. Nos anos finais, apenas 2 em cada 100. Como fazer para que Rondônia dê um grande salto de qualidade na sua educação? Sobre esse e outros temas, conversamos com o senador Confúcio Moura, do MDB, porque a educação em Rondônia é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Luiz Oliveira. Obrigado, Luiz, pela presença. Senador Confúcio Moura, muito obrigado pela sua presença na TV Senado. Muito obrigado. Senador, vamos começar então por educação. Vamos. O senhor foi governador do estado de Rondônia e a gente queria que o senhor desse um diagnóstico para a gente. Por que Rondônia, por que a educação de Rondônia ainda está engatinhando na sua qualidade? Quais são as dificuldades maiores que o senhor identificou? A educação de Rondônia, ela está conectada com toda a educação brasileira. Há ilhas de sucesso no país quando é uma decisão política do governador, do prefeito, e um chamamento dos prefeitos, das regiões para isso. Com a criação do consórcio, primeiro do Brasil, consórcio de governadores do Brasil Central, nós passamos a trabalhar com os indicadores, toda a região norte, Rondônia, Tocantins e o Brasil Central. Fizemos parte do primeiro consórcio brasileiro, tinha essas metas de nós todos desenvolvemos a educação de qualidade, né? Acompanhado por consultorias externas. Então, quando surge essa vontade política, essa decisão, essa vontade, a gente vai avançando. A gente sai lá de baixo, onde todo mundo não aprende nada, né? Até quando aprende mais ou menos, que são degraus da qualidade, né? Isso não se alcança assim em 4 anos, 3 anos. Isso é um processo de ajuste nos parafusos da máquina educacional brasileira, que tem uma tendência a dar aulas. As escolas são do século XIX, os prédios, a sistemática das aulas, as carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, o professor no quadro negro dando aula, e antigamente, pelo rigor dos professores, até que os alunos ficavam quietos, mas hoje em dia não ficam mais. Então, a escola é antiga, do século XIX, o professor brasileiro é do século XX e o aluno é do século XXI. Então, está uma desconexão secular. Então, nós temos que ajustar isso. Os bons exemplos brasileiros foram aqueles que têm mais de 20 anos de devoção e consecução e seguimento. Exemplos, aí pode citar vários. A gente destaca mais Sobral, porque Sobral é hoje a cidade nacional da educação. Mas tem 22 anos de trabalho consecutivo de todos os seus prefeitos e governadores. Rondônia melhorou em relação à região norte, nós melhoramos, mas é um melhorar ainda não satisfatório, não é? Isso tem que dar continuidade. A gente não pode permitir que um governador que sucede o outro destrua qualquer tipo de avanço feito no governo anterior. Isso é um retrocesso grandioso, né? Porque assim eu levantei a história da educação no Brasil desde o descobrimento. Até a proclamação da República, pouco se falava. Teve um senador no Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que ainda fez alguns pronunciamentos em defesa da educação. Fora isso, ninguém se preocupava. Aí já entrou em 1920. Em 1920 teve umas grandes manifestações pela educação, que surgiu grandes ideias a partir de Anísio Teixeira, né? E ali foi crescendo. Em 1930 teve alguns roubos de desenvolvimento, no período Dutra quase nada, Getúlio foi só isso, aí entrou o período Getúlio Juscelino, pouca coisa, o período militar, alguns avanços isolados, Mobral, isso, aquilo outro, que vai para frente, vem para trás, e não é uma decisão encaixada do Brasil, do presidente, chamar os governadores, a meta é a educação. Um projeto do Estado. Um projeto nacional, o pacto. Precisa desse pacto, dessa palavra,
Qual é a prioridade do Brasil? Fala, é previdência, reforma tributária, isso, aquilo outro. Todas essas reformas têm que estar assentadas em alguma base, em alguma fundação. E essa fundação é a educação. Você não, pode botar previdência, soltar aqui, ela funda. Você pega a tributária, se não tem a massa educacional brasileira, não é produtiva, não tem conhecimento, desmorona. Então, o que sustenta reformas, sustentará o Brasil com um crescimento sustentável, é a qualidade da educação, formar gente. Que fora disso não há saída. Senador, a gente está entrando num momento, numa era em que a educação vai ser fundamental para que os países continuem se desenvolvendo, para que as pessoas possam ter acesso a empregos. Nessa sua primeira fala, o senhor tocou em 3 pontos principais: a infraestrutura básica, as escolas, as metodologias de ensino e os recursos humanos, que são os professores. Exatamente. E falou que é necessário um grande pacto nacional. Exato. Agora, esse pacto tem que começar por algo. O que é preciso atacar primeiro? Hoje o Brasil já tem escola para todo mundo, Perfeito. tem vaga para todo mundo. Perfeito. Mas o que, na opinião do senhor, que foi governador de um estado como Rondônia, é preciso atacar primeiro? O professor. Atacar primeiro o professor. A gestão escolar. Despolitizar a gestão escolar. Preparar gestores, líderes para as escolas, com metas. E criar mecanismos de proteção do professor, não é nem salarial. Fala assim, vamos aumentar salário. Se fosse comparar por salário do Brasil, alguns estados, vou falar nenhum estado para não melindrar ninguém, seria a melhor nota do Brasil, não é. Às vezes estados que têm menos recursos têm melhores resultados. Então o foco é, logicamente, a infraestrutura, sem uma carteira, sem água, sem banheiro, sem nada, é mais difícil. Mas a formação do professor. A formação do professor, ela é essencial. Não é uma formação de palestras magistrais. De levar o fulano de tal, um craque de São Paulo, do exterior, para dar uma palestra em Rondônia, no Amapá ou aqui em Brasília. Não. É no chão da escola. Os professores formadores. Uma escola com 3 professores formadores, ele consegue preparar e monitorar as aulas de todos os demais, no chão. Essa fantasia de ficar trazendo luminares não resolve. Então, eu acredito que o foco para a gente melhorar a educação é o professor. Então, esse investimento nesse material humano, essa massa humana de professores, realmente é indispensável e é essencial. A comunidade tem que se envolver mais, a sociedade tem que cobrar mais dos políticos, dos governos. A Constituição é muito clara, né? Ela já fala o seguinte: a educação é direito de todos, dever do Estado, da sociedade e da família. Então, não é só do governo, ele tem o papel da família. Por exemplo, o que a gente aprende, nós todos aqui e os telespectadores estão vendo, o que a gente aprende de princípio, de respeito, de ética, de comportamento, de não fumar, não beber, não usar droga, é o pai e a mãe que ensinou. Isso a gente aprende em casa, é tia, avô que põe essas regras. O professor, ele dá o conhecimento, ensina matemática, ensina a língua portuguesa, a gente vai conjugar verbo, a gente vai qual é o pico mais alto do Brasil, mas os princípios da família são essenciais no contexto educacional. E a sociedade, as igrejas, por exemplo, as pastorais, as igrejas todas, né? E também, hoje até, nós temos aí a ONGs especializadas, o Mais Educação, por exemplo, é um baile de competência. A Fundação Lehman é extraordinária, a Fundação Ayrton Senna, e assim posso citar aqui 10, 15 organizações não governamentais, OCIPs e outros institutos e fundações, privadas, inclusive, que fazem investimentos educacionais no Brasil e tem melhorado. Onde eles entram, melhora. Então, isso é muito importante. Então, esse conjunto, é um concerto, né? Uma orquestra que precisa ser movimentada. Mas, basicamente, assim, para dar um empuxo bacana, é a formação do professor. Ensinar a dar aula. O senhor citou pacto no começo da sua explicação sobre a situação da educação em Rondônia no Brasil.
Mas o senhor criou um pacto pela aprendizagem no Estado, o senhor fez essa proposta, o senhor está implementando isso a partir do Senado aqui. São 2.700 alunos sendo beneficiados em 10 municípios inicialmente, senador. Como é que esse projeto ele vai dentro dessa sua filosofia de dar uma excelência em pontos específicos? Primeiro, a gente não adianta você querer ajudar o prefeito que não quer. Você tem que identificar aqueles prefeitos, aquelas secretárias que têm um propósito, né? O meu propósito é melhorar a qualidade da educação, é salvar as crianças, né? É salvar as crianças da droga, da perdição, da malandragem, da vadiagem, da cadeia, né? Então, quando o prefeito deseja, a gente entra com a participação, a experiência e uma equipe nossa, que em vez de colocar a gente cabo eleitoral de eleição, de campanhas, eu coloco técnicos na área educacional que vão para os municípios e vão ajudar, e aí entra os recursos que a gente consegue de emendas individuais, de emendas de bancada, recursos do próprio trabalho que o senador faz, que eu não faço com o Ministério da Educação, a gente vai deslocando esses recursos para esses municípios prioritários, né? E eu espero que essa continuidade, vem uma eleição ano que vem, eu gostaria que nesses municípios, todos os candidatos, todos os partidos, o debate fosse o mesmo. Além da ponte, da estrada, do asfalto, da iluminação pública, tudo é necessário. Mas o grande foco é a educação. Senador, educação é algo que preocupa muito a sociedade brasileira, mas tem um outro tema também que preocupa a cada um de nós, que é a saúde. O senhor foi o relator no Congresso da medida provisória que criou o programa Médicos pelo Brasil. Exato. Criou o programa, mas até agora ele está com dificuldades de implementação. Que avaliação o senhor faz do que já foi feito pelo governo até agora? Esse programa ele vem para substituir o Mais Médico, que a presidente Dilma criou, né? Foi um programa maravilhoso. Mesmo o Mais Médico, todas as críticas que teve, ele foi um programa fantástico para as prefeituras pequenas, as comunidades isoladas, as áreas indígenas. Levou médicos para onde não existia. Levou médico cubano, médico brasileiro, médico estrangeiro, levou tudo. Quem queria ir ganhar um dinheirinho foi. Isso foi uma bênção, ajudou demais a questão orçamentária financeira dos próprios municípios. Agora, o ministro Mandetta, da Saúde, fez uma proposição de algo novo para evitar choques com a Associação Médica Brasileira e com os Conselhos Regionais de Medicina, que é radicalmente contrário ao modelo que o médico iria para essas comunidades sem um CRM, o certificado de oficial de medicina, aprovado pelo Conselho. Né? Então, com isso, era uma crítica, era vaia, os cubanos chegaram, foram vaiados no aeroporto, aquela coisa toda. Então, esse agora não, só entram os médicos com CRM, reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina. Eles vão trazer o diploma de fora e vão fazer uma prova para comprovar. Ou eles são brasileiros que já têm o CRM e desejam ser médicos de família e comunidade, ou que sejam médicos brasileiros ou estrangeiros, que cheguem aqui, revalide o seu diploma, após a revalidação, eles submetem a um edital que o Ministério apresentará e ele será contratado para ir para as regiões metropolitanas carentes, para as cidades pequenas, para as regiões distantes, para aquelas regiões que não tem, normalmente os médicos não ficam. Tem áreas que o médico não fica porque não tem um laboratório, não tem um raio-x, não tem nada assim para os procedimentos para ele, fica muito exposto só à clínica médica, só o exame físico, né, e olhar ali, o exame físico, embora eu valorize mais isso aí. Eu fui médico nessas condições. Pois é, senador, o senhor é médico, conhece bem o estado de Rondônia, é um estado isolado. É muito difícil levar profissional de saúde para lá? Ou eu estou enganado? É algo simples? O que eu quero saber é o seguinte, criou-se um vácuo entre o programa do governo anterior e esse programa? Tem comunidades desassistidas? Temos um problema aí? Teve. Com a saída dos médicos cubanos, aí deu oportunidade para os médicos brasileiros ou aqueles com CRM. O médico brasileiro, normalmente, é o seguinte, eles são muito bem instruídos, preparados para trabalhar com todo o arcabouço de exames complementares, que é a tomografia, o ultrassom, essas coisas todas.
No meu tempo, que eu entrei na escola de medicina em 69, terminei em 70 e pouco, eu não conhecia ultrassom na minha escola, eu nunca vi uma tomografia na faculdade, nunca vi nem falar em ressonância. Então, o nosso exame era hemograma, um exame de urina, era um raio-x de tórax, uma briografia para ver se está com tuberculose. E escutar bastante o paciente. E né? bater na barriga, aperta aqui, dói acolá, mexe aqui, mexe ali. Era assim que a gente fazia. E a clínica nos orientava a dar um diagnóstico razoável. Não tinha outra saída. Pela observação. Observação. Isso quer dizer que todos os médicos que antes de 1970 não prestavam, as grandes cirurgias foram do século passado. Não é? Então, as cirurgias, a primeira cirurgia cardíaca não tinha nada disso no Brasil, que foi feito na África do Sul. Então, mas hoje os médicos estão dependentes, eles já são condicionados a pedir. Quando eles saem para uma comunidade que não tem esse exame, eles se sentem assim, um peixe fora d'água. Aí ele fala, não, eu vou embora porque eu vou fazer a residência, eu vou para Manaus, eu vou para Fortaleza, eu vou para Goiânia, que lá eu tenho minha tia tentar, eu vou lá tentar, eu vou fazer a residência, eu sair um médico cardiologista, sair um médico, um radiologista, um oncologista. Então, eles têm uma tendência a abandonar aquele fundão, aquela região distante, né? Mas a gente precisa levar isso para lá. Com a quantidade de médicos formados por ano é tão grande e está chegando tanta gente que vai haver uma saturação nos próximos anos. Aí o camarada vai ter que ir mesmo. Ele vai por bem ou vai por mal, senão ele vai rodar no desemprego. Então ele vai aceitar mesmo e vai ganhar, sabe, mais ou menos quase 30 mil reais para trabalhar numa comunidade indígena, numa beira de rio, numa comunidade pequena. Então ele vai, tem as férias. E tem um detalhe maravilhoso da medida provisória 890, que é esse médico, ele é monitorado pelo Ministério da Saúde, com tutoria, ele entra com o curso básico de medicina, generalista, e ele sai especialista. Depois de 2 anos, ele submete à prova, e sai especialista em medicina de comunidade e família. Que é a carência que a gente tem em Brasília, tem tudo que é lugar, é esse médico com perfil de povão. E no caso de Rondônia, enquanto essa situação não se resolve, está sendo implementado um trabalho bastante interessante, que é do Barco Hospital. É uma unidade de saúde fluvial que atende comunidades ribeirinhas. A gente tem até as informações aqui do trabalho que está sendo feito no momento, com os dados que o governo de Rondônia mandou para a gente. O balanço do primeiro semestre foram mais de 10 mil atendimentos, senador, está aqui no nosso telão, 4.269 pacientes, centenas de exames, triagens, medicamentos distribuídos. O senhor conta para a gente um pouco como é que esse projeto, se esse projeto está, pelo menos, resolvendo, em parte, a carência da saúde em Rondônia, enquanto a gente vê umas imagens do barco. Essa atende comunidades ribeirinhas da fronteira Brasil-Bolívia, da cidade de Guajará-Mirim, para cima até a cidade de Cabixi e Pimenteiras, né? São comunidades indígenas, aos barrancos. Ali tem vezes que teve um caso de uma índiazinha idosa, que para descer o barranco ela estava tão doente que ela desceu ali na corda, amarrada numa corda. E um índio atrás segurando o bumbum dela e o outro com a corda no peito para ela não cair. Aí vai lá, faz a consulta e puxa na corda. Nossa. Aí faz tudo, aí faz procedimentos cirúrgicos, tem ultrassom aí dentro, tem tudo. Faz cirurgias, aqueles dentistas sem fronteira, ou médicos sem fronteira, fizeram cada prótese em 3D. O cara desdentado, ou assim, um grande problema, nunca sorria, né? Mesmo lá no mato, eles fazem um molde em 3D, e imediatamente a pessoa coloca aquilo rapidamente, uma coisa que custa aí 60 mil reais. Eles fizeram de graça há poucos dias aí nessa comunidade. Esse médico, nós colocamos na medida provisória de 690 que esses meninos do Médico Brasil vão atender esses barcos lá no Pará, os barcos do estado do Amazonas, do Acre, Rondônia, onde tiver esses barcos, que beneficia essas comunidades isoladas, ribeirinhas, e nós atendemos os bolivianos também. Porque o rio separa. Agora chega um boliviano, atravessa no remo e vai para esse barco, você vai mandar ele embora? Como? Não dá para escolher. Não tem como escolher. Nós queríamos até fazer uma parceria. A Bolívia quer ajudar. Eu dou combustível,
E você põe médico, mas não encontramos ainda o mecanismo do Ministério das Relações Exteriores, essas relações, país a país, para fazer esse trabalho. Agora, senador, o senhor estava falando o senhor é médico e tal, estava falando da dificuldade que alguns médicos têm, né, de dar assistência em comunidades remotas, Exatamente. Isoladas. Mas hoje tem uma coisa fantástica que é o milagre da tecnologia, né? O milagre da tecnologia permite que alguém lá da barranca de um rio em Rondônia, com acesso à internet, possa ter acesso a exames, informações, e isso é fundamental, tanto para a área de saúde quanto para o desenvolvimento de um estado como Rondônia. E aí eu vou entrar com uma questão aqui, a questão da Infovia Rondônia. Foi o senhor que criou, que é o programa de fibra óticas, para levar acesso à internet, que antes lá era muito complexo, né? Exatamente. Agora, a gente está já levamos muita coisa, fibra ótica, que essa fibra ótica não é eu que levei. Eu fui parceiro, pegamos dinheiro emprestado, BNDES, para ampliar nas cidades. Em Porto Velho tem 420 quilômetros de fibra ótica, várias cidades têm já muita fibra ótica, né? E, com isso, levar a internet para comunidades carentes, digitalizar documentos e modernizar a gestão pública através de eliminação do papel e também levar a mediação tecnológica para a educação à distância, levar aulas de matemática para essas comunidades. Um professor de matemática para dar aula lá numa comunidade quilombola é muito difícil ir. Ou vai e volta, e aí você leva uma aula magistral, produzida em Porto Velho, a aula vai para o mundo todo, aula treinada, o pessoal leva essa aula lá para aquele menino de ensino médio, sem sair de casa ele consegue fazer, com tutoria, né? A gente tem aqui as informações da Infovia Rondônia, 10 gigabytes por segundo de velocidade, já são 250 quilômetros de fibras óticas, 300 unidades de governo atendidas, a cidade de Porto Velho, Ariquemes e Candeias do Jamari. Eu queria que o senhor me contasse como é que era acessar a internet antes disso lá. Tinha os provedores, né, que já vendiam isso tudo, mas para o poder público faziam contratos caríssimos. Hoje não. Contratos caríssimos, ficava dependente da manutenção. Hoje a gente tem o sistema eletrônico de informação, que hoje, no meu governo ainda, nós colocamos lá, nós já eliminamos papéis. Eu vinha para Brasília, assinava documentos aqui, processo aqui de Brasília. Né? Isso foi muito importante e agora a gente está ampliando para todos os municípios do Estado, em parceria com o governo do Estado, com as próprias prefeituras interessadas, né? E está avançando. Tem uma cidadezinha pequenininha do Estado de Rondônia, chamada Primavera, que tem tudo. Ele tem internet gratuita na cidade e ele tem internet gratuita na área rural, para 100%. Não é? E agora está digitalizando documentos de educação, saúde, para ficar tudo online. É uma Estônia. É uma revolução, porque isso muda a gestão e coloca as pessoas inseridas no mundo. Uma facilidade, não é, de relação, de transparência, é uma relação de busca de serviços instantâneos, né, de busca de um resultado de exame laboratorial. Você acabou de falar como você faz aqui, você faz um exame, colhe um sangue aqui no qualquer laboratório de Brasília, e lá na sua casa você pega o resultado do exame. Né? Lá mesmo, numa comunidade indígena dessa, mais tarde, quando tiver tudo ok, pode coletar um exame simples e jogar no sistema, digitalizar aquele material e manda o laudo, vem da Índia. Onde quiser, você pode dar esse laudo. O radiologista, não tiver um laboratório, você vai receber esse material instantâneo ou o cliente, o paciente receber. É uma coisa fascinante. A tecnologia e a boa vontade, a decisão política é que vai fazer isso. Então, nós temos primeiro o Brasil, assim, para encerrar nossa entrevista maravilhosa e oportuna. Isso tudo depende da vontade de arrumar a casa. O Brasil precisa de arrumar a casa, essa reforma, isso tem que ser feito e deixar sobrar dinheiro para, de fato, a gente ajudar as prefeituras, ajudar os prefeitos e melhorar a educação, melhorar, enfim, a vida do brasileiro, né, de uma maneira mais justa, né, sem esses baques de extrema desigualdade que está existindo no mundo inteiro e especialmente aqui na América Latina. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço também ao colega Aloysio pela presença aqui no programa. Muito obrigado. Temas grandiosos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a você
E lembro que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, no senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você liga para o Alô Senado 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.